noite! Nós estamos vivendo num mundo em que as crianças são bombardeadas de informações. São brinquedos eletrônicos, celulares, lançamentos de filmes infantis a todo instante. Esse é o chamado consumismo infantil. E para falar sobre essa situação, eu recebo no Ação Nacional de hoje a professora Maria Aparecida Belintani, que é especialista em educação para o consumo da Unicamp. Professora, obrigada pela participação. Eu que agradeço. Vamos conversar sobre essa questão que é muito importante hoje, não é? Para começar nossa conversa, professora, uma criança pode ser consumista? A gente pode usar esse termo para criança? Pode. Infelizmente, nós temos observado que as crianças, elas ficam com uma compulsão para comprar coisas e adquirir coisas num curtíssimo espaço de tempo, né? E os médicos, as pesquisas que têm sido desenvolvidas, tanto na área da medicina como da psiquiatria, elas têm constatado, sim, que as crianças, algumas, né, estão doentes, né, um nome bem diferente é oneomania, porque elas se sentem muito bem somente quando adquirem algum produto, porque a questão da aquisição do produto, ele dispara uma sensação, né, de bem-estar, e essa é como um vício, literalmente, é como um vício, e essa sensação a criança busca cada vez mais. Então, onde ela aprende isso, professora? Porque a gente sabe que isso vem desde muito pequena, ela tem esse sentimento desde muito pequena. E onde ela aprende isso? Que se ela tiver algo a mais, ela vai ser mais feliz? Então, ela aprende de todas as formas possíveis, né? Quero ser cuidadosa para responder, porque não quero responsabilizar a família unicamente por isso. Mas a primeira etapa da socialização como consumidora da criança é a família, né? Em que sentido? Em que sentido? Porque, por exemplo, você vai ao supermercado e está com o seu bebezinho. Você já pega o carrinho e tem aquele bebê conforto. Aí você põe o seu bebê e aquele bebê de 6 meses, 1 ano, né? Depois senta no carrinho, ele vê você literalmente pegar o produto da prateleira e colocar no carrinho, pegar na prateleira e colocar no carrinho. Então, esse é o primeiro momento que ela percebe que se pode ter coisas. E você vai falar, com 6 meses? Sim, com 6 meses, porque a fase de ouro da criança, no desenvolvimento da inteligência dela, são os 2, 3 primeiros anos. Ela tem uma capacidade de compreender o mundo, né, de observar suas ações e repeti-las, imitá-las, de uma maneira assim intensa. Então, é errôneo achar que uma criança tão pequena não aprende com os nossos hábitos. Depois, quando ela começa a sair mais de casa, a ter amiguinhos, ela aprende com os amigos. Na televisão, na internet, nos jogos de videogame que ela passa a ter acesso, mesmo porque eles vêm carregados de propaganda. Então, é um processo de educação do consumidor natural que vai a vida toda. E aí os pais podem errar, não pela intenção, mas talvez por falta de conhecimento. Porque, por exemplo, a questão de ir ao supermercado, muitas vezes os pais não têm com quem deixar a criança e precisa levá-la ao supermercado. E aí acaba subestimando, talvez, essa inteligência, essa capacidade da criança tão pequena absorver tudo aquilo que está acontecendo, né? Então falta, talvez, um pouco de conhecimento, não sei nem como adquirir esse conhecimento. A gente... Eu concordo com você que falta um pouco de conhecimento, mas os novos comportamentos que hoje em dia a gente aprendeu a ter, ele é fruto da evolução, ou do progresso, da palavra mais adequada, né? É globalização, é acesso rápido à informação, e a gente não... você não observa com muita clareza o que está acontecendo na sua casa. Por isso que vêm os estudos para descreverem, né? Olha, as famílias estão não negligenciando, mas elas estão sendo mais afáveis a garantir que a criança
tem aquilo que ela deseja, né? E elas não se dão conta disso. Aí voltando, né, à sua pergunta, os pais precisam sim estar antenados, a escola precisa colaborar nesse sentido, é um problema relativamente recente, que está vindo em discussão há muito pouco tempo, e o poder público também precisa incentivar com campanhas para que os pais também tenham o conhecimento, que o conhecimento seja acessível a qualquer um. Esse é um ponto interessante, a gente trazer o poder público para a conversa, né? Porque muitas vezes acabam se culpando os pais, ou os pais culpando a escola, fica meio que um embate ali entre os pais e a escola, mas o poder público tem responsabilidade nisso, até pela Constituição Federal. Exatamente, Renata. A criança é responsabilidade, a criança e o adolescente, do Estado, da sociedade e da família, né? Aqui a gente não está discutindo que você precisa eliminar todo o consumo supérfluo da sua vida, né? A questão não é essa. A questão é repensar aquilo que você consome enquanto família e aquilo que você proporciona para o seu filho consumir, né? Então, esse é um ponto. O que é esse repensar? E por que o governo tem responsabilidade? Porque está em risco a saúde mental e física da criança. O índice de obesidade e de peso acima do normal para a idade causa problemas de saúde muito grandes. O endividamento das famílias, tanto na compra de coisas para os filhos como para si próprias, né, que é uma falta também causa um endividamento que não é adequado e nem, como eu posso dizer, saudável para a economia de um país. Então, a gente tem até uma pesquisa sobre isso, é uma pesquisa de 2014, que foi feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito e o portal Meu Bolso Feliz, que mostra que 52% dos pais cedem a essa pressão dos filhos quando vão às compras, mesmo sabendo que não tem condições de comprar aquilo ou que atender esse pedido do filho vai afetar aí todo o orçamento da casa. Esse mesmo estudo indica que as formas de negociação que nós estávamos falando entre os pais e os filhos são muito utilizados. Olha só, para 22% dos pais, o argumento mais difícil de negar ao filho se você me der isso, eu faço aquilo, que a gente estava falando sobre isso, exatamente, que é a negociação. Então, é sério esse dado, porque os pais se endividam, 52% cedem aos pedidos dos filhos. Exatamente. E também aí, olha, não pensa na situação financeira, como você já falou. Existe uma chantagem, né? Então, a negociação, ela não pode beirar a chantagem. Ele só vai fazer aquilo se ele ganhar. Existem responsabilidades que a criança tem que ter dentro de casa. E ela tem que estudar. E isso faz parte da educação global da criança. Exatamente. Não se negocia ela não estudar. Eu só vou te dar se você estudar. Não, ela precisa estudar porque isso faz parte da responsabilidade dela enquanto criança, né? Então, tem coisas que você não negocia. Você não negocia, por exemplo, aqueles que acreditam que você sabe que vai chorar, mas você vai dar a vacina no seu filho porque aquilo vai proteger. Né? Você não vai negociar nada que coloque em risco a sua vida. E os pais não têm observado, como as pesquisas também agora, que tem daí a importância do governo público, não têm observado que crianças acima do peso, crianças que vão mal na escola porque não têm atenção, concentração, crianças que estão com dificuldades de resolver os seus problemas quando têm discussões com os colegas ou mesmo as suas insatisfações dentro da família, crianças que estão cometendo suicídio porque a expectativa de vida para ela está muito comprometida. Esse número aumentou muito, né, de suicídio entre jovens e adolescentes. Então, isso faz parte de um mundo consumista, que cria um acesso à informação muito grande, uma possibilidade de adquirir muita coisa, uma identidade que ela é
transitória entre o ser e o ter, e depois começa com a insatisfação, aquela depressão, e se comete suicídio mesmo. E isso pode estar vindo desde lá de trás, desde a primeira infância, né? Exatamente. Uma pergunta fácil para a senhora agora. Como domar esse consumismo nas crianças? Existe como? Bom, primeiro a família precisa olhar para dentro de si mesmo, né? Porque, por exemplo, ela também pode estar tendo hábitos consumistas. Quantos pares de sapato você tem no seu armário? Quantas roupas você comprou, guardou no impulso, porque era uma liquidação ou algo parecido, e depois, o que acontece? Você chega em casa, guarda essa roupa e esquece. Chega até a comprar outra para isso. Então, esse exercício, ele é de ordem individual. Se você colocar na ponta do lápis tudo aquilo que você não usou, você vai assustar com o valor no final dessa conta. Então, nesse primeiro momento, a família precisa repensar isso, estabelecer princípios, prioridades dentro da família, porque se você tem um objetivo a alcançar, né? Eu quero uma viagem para Disney, por exemplo. Você não pode ir para Disney se você está com a sua vida financeira. Mas eu prometi para o meu filho, então ele tem que fazer parte dessa organização econômica, desse planejamento, para que ele também possa contribuir. Mas, por exemplo, famílias, nem todo mundo pode ir para Disney, mas tem família que não consegue um final de semana no parque para comprar um cachorro quente, uma pipoca e um refrigerante para os seus filhos por falta de dinheiro. Então, não são só as grandes viagens, são aquelas que a gente inclusive valoriza mais, os pequenos passeios que eu vou estar bem e com a minha família. E às vezes os pais não imaginam o quanto é importante isso para a criança, né? Esse tempo junto, seja na Disney, seja num parque, na esquina de casa. Exatamente, exatamente. E infelizmente os pais acham que mandar o filho para a Disney supre a necessidade afetiva deles. Não supre. Porque quando você conversa com as crianças, você pede para desenhar, faz entrevista com elas são muito claras. O que mais você gostaria? De passar mais tempo junto com a minha família. Em torno de 90% das crianças respondem isso, né? Então, é significativo. Com certeza, a gente vai continuar falando sobre isso, a gente vai para o intervalo agora do Ação Nacional. Na volta a gente continua falando sobre o consumismo infantil com a professora Maria Aparecida Belintani. Fica aí, a gente volta já.